e vice-versa. Chega na mão do relator, no STF, um recurso, e o STF considera que aquela questão é de natureza infraconstitucional, né? É uma ofensa meramente indireta. Quem deve julgar é o STF. Ele não deixa de admitir o recurso e o processo acaba ali. Ele manda o recurso para o STJ, né? Claro que a última palavra tem que ser sempre do STF. Nós criamos essa regra e, no Senado, o ministro Atos aperfeiçoou e disse o seguinte: quando se tratar do caminho STJ para STF, tem que haver um cotovelo. Volta para a parte, e a parte tem um prazo, que, se não me engano, é de 15 dias, para redigir a preliminar de repercussão geral. O que também é um absurdo, né? Porque, na verdade, como se trata de matéria evidentemente de interesse público e de requisito de admissibilidade do recurso, o STF tinha, sim, que poder conhecer de ofício a existência de repercussão geral no determinado caso concreto, né? Mas isso daí já passou, não é? Já está no regimento que tem que haver essa preliminar, que é a questão que tem que ser levantada pela parte, mas que é um absurdo, né? Quer dizer, isso, na verdade, de certo modo, desdiz a razão de ser do STF, que é decidir questões relevantes para o país, né? Então, ele vê um recurso e fala: nossa, que questão relevante para o país, mas eu não posso conhecer porque não tem a preliminar dizendo que a questão tem repercussão geral. No fundo, é isso que o sistema diz, né? Está dito, então nós embarcamos nessa, né? E muito bem fez a comissão revisora que criou essa regra, tem que fazer o cotovelo e pedir para a parte demonstrar que a questão apresenta a repercussão geral, né? A segunda modificação que me parece realmente interessante e que faz justamente que o processo renda é um problema que, na verdade, diz respeito a esse estreitamento exagerado que existe hoje com relação ao cabimento dos recursos especiais extraordinários. Na verdade, hoje se leva muito a sério, para a felicidade do Zé Miguel Medina, que tem uma monografia primorosíssima a respeito do assunto, pré-questionamento, a questão do pré-questionamento. Então, o que acaba acontecendo? Eu entro em juízo com mandado de segurança para não pagar determinado tributo, né? Digo que o tributo é inconstitucional, digo que a alíquota está errada e que houve prescrição, né? Aí o juiz de primeiro grau diz assim: não precisa pagar, porque o tributo é inconstitucional. Eu não posso recorrer, claro, eu ganhei. Quem recorre é o fisco, né? Aí vai para o segundo grau confirma a sentença e diz: olha, não precisa pagar porque o tributo é inconstitucional. Aí há recurso e o STF diz: não, esse tributo é constitucional. Mas isso não pode significar, então pague, porque há outras duas causas de pedir que não foram examinadas. Então, o que fazer, né? Na verdade, o correto no sistema que nós temos seria fazer o processo voltar para o segundo grau, né, para que houvesse decisão a respeito das outras causas de pedir. Enfim, a lei não resolve, né, cada ministro resolve de um jeito. Há ministros que acham que o processo tem que terminar ali, por incrível que pareça, e que a parte tem ainda o direito de mover outras duas ações com base nas outras causas de pedir que não foram examinadas. E vejam que isso acontece também com relação aos fundamentos da defesa, né? Eu digo: olha, não pago porque já paguei, ou porque houve prescrição. E o juiz de primeiro grau diz, né, dando ganho de causa entre aspas, né, julgando a ação improcedente, né, com vantagem para o réu. Não pague, não precisa pagar mesmo, você já pagou. O tribunal repete: não precisa pagar mesmo, você já pagou. Aí vai para o STJ diz: não, isso não é pagamento. Isso, pela lei, não é pagamento. Isso não significa, então, pague, porque é prescrição. A prescrição não foi examinada, né? Bom, é interessante a solução que nós colocamos, né, que com certeza vai gerar alguns problemas, porque não existe solução perfeita, né? Um dos problemas que vai gerar, por exemplo, nessa hipótese da constitucionalidade, né? Vai o recurso do fisco para o STF, retomando aquele primeiro exemplo, né? E o STF diz: não, o tributo é constitucional. Isso não significa, então, pague. Então, nós criamos um dispositivo dizendo: o tribunal deve julgar as demais causas de pedir e os demais fundamentos de defesa, ainda que eles não tenham sido objeto de recurso, né? Mas o STF não tem competência para julgar a questão da alíquota, né, e nem a questão da prescrição. Então, ele tem que remeter os autos para o STJ, né? Porque o tribunal que julgou a primeira questão pode não ser competente para julgar as demais. Mas o fato é que, pelo menos, isso evita que se volte tudo para trás, né? E isso acaba resolvendo a questão quando o tribunal destinatário do recurso excepcional é competente para julgar as demais questões, né? As questões sucessivas. Bom, é interessante porque isso, na verdade, é fruto da adoção de uma teoria que foi defendida pelo ministro Eduardo Ribeiro. Foi um dos bons ministros que o nosso STJ já teve. E ele sustentou essa possibilidade de os tribunais superiores decidirem as demais causas de pedir, que não tivessem sido objeto de recurso, interpretando a súmula 456 do STF. Essa súmula diz que o STF, porque essa súmula é do STF, que
o STF, quando julga o recurso extraordinário, deve rejulgar a causa, né? Então, a decisão dos recursos extraordinários significam um rejulgamento da causa. Bom, essa súmula gera polêmicas, lógico. Existem aqueles que, muito liberais, como, por exemplo, o professor Nelson Neri, entendem que esse rejulgamento da causa pelos tribunais superiores deve ser feito integralmente. Os tribunais superiores devem, segundo o professor Nelson Neri, agir como se fossem tribunais de apelação, examinando provas, examinando fatos, detectando a presença de nulidades absolutas, etc, etc. Claro que essa posição não tem nenhuma repercussão na jurisprudência. Lá do outro lado, a posição mais restrita, que é a posição que os ministros do STJ e do STF adotam, na sua grande maioria. Esse rejulgamento tem que ser feito com base em 2 elementos: a decisão de que se recorreu e o recurso, nada mais. Por isso a importância do pré-questionamento. Tudo tem que estar na decisão. A reavaliação da situação, a reavaliação da forma de aplicação da lei ao caso concreto, da subsunção, tudo se dá com base em 2 papéis: o acórdão e a decisão, né? No meio dessas 2 posições extremas está o Eduardo Ribeiro. Ele diz, não, a gente tem que dar rendimento a esse rejulgar a causa, né? Rejulgar a causa não pode ser, evidentemente, examinar fatos e provas, porque isso no mundo inteiro não é função de tribunal superior, né? Também não precisa ser ao extremo oposto de dizer que, para rejulgar, o fulano não pode abrir os autos, nem para dar uma espiadinha. Ele tem que contar exclusivamente com os elementos constantes da decisão e do recurso. Não, ele diz o seguinte: ele pode e deve decidir as demais causas de pedir e os demais fundamentos de defesa, para resolver definitivamente a controvérsia subjacente, né? E não fazer com que o processo dure mais 5 anos, mais 10 anos, sabe-se lá quanto, né? Ou que gere, o que é pior, os tais filhotes. Bom, para terminar, eu vou me encaminhando, de fato, à conclusão. Não. Eu vou, na verdade, atender a um pedido que me foi feito pelo desembargador Carlos Eduardo, de tecer comentários muito rapidamente a respeito da extinção dos embargos infringentes, né? Discutimos muito pelo telefone, né, ministro Atos? Porque o ministro Atos nunca foi a favor dessa extinção, né? E ele propôs uma solução muito interessante, que seria os embargos infringentes meio que de ofício, né? Toda vez que não houvesse unanimidade, seria repetida a votação com 2 juízes a mais, né? De 3 para 5. Bom, automaticamente, sem que a parte tivesse que entrar com recurso, etc, etc. Bom, é claro que esse foi um ponto de grande discussão. Eu nem tinha incluído aqui nas minhas anotações, porque não achei que seria um assunto muito intimamente ligado a essa dimensão principiológica do Código, mas, no fundo, porque a extinção de um recurso, na verdade, só pode ter o objetivo de tornar o processo mais curto, né? De tornar o tempo razoável mais verdadeiro, né? Por que me parece que o fato de nós termos extinto os embargos de declaração, os embargos de declaração nunca, os embargos infringentes, não é tão negativo assim, ministro Atos? Acho que pela primeira vez você vai escutar a minha explicação, né? Por quê? Se bem que isso se discutiu muito, né? E ainda está em tempo da gente salvar, se for o caso de se chegar à conclusão de que, de fato, eles não deveriam ter saído do Código. Nós criamos, na verdade, uma espécie de contrapartida em relação à extinção dos embargos infringentes, que foi o dever de um magistrado que votou vencido declarar o seu voto, né? E o dever dos tribunais superiores considerarem o voto vencido como parte integrante do acórdão, né? Com isso, nós entendemos que estaria, de fato, de certo modo, contrabalançada a extinção dos embargos infringentes, porque, na verdade, os embargos infringentes acabam se servindo para que, no acórdão final, constem também os argumentos daquele que votou vencido e conste também, em parte, a descrição fática, né, feita por aquele que votou vencido. Porque, como nós estávamos dizendo agora há pouco, os tribunais superiores têm a tendência, muito provavelmente por excesso de trabalho, de considerar que as únicas fontes de que eles podem se abeberar para mudar a decisão são a decisão de que se recorreu e o recurso. Então, a decisão de que se recorreu tem que estar completa, inclusive sob o ponto de vista da descrição fática da situação subjacente ao processo. Vou contar para vocês um caso, né, e poderia contar muitos, mas eu vou contar um que me parece realmente ser bastante emblemático para mostrar como desse dever de declarar o voto vencido pode resolver a situação. Nós tivemos uma vez um processo muito interessante em que tinha havido um acidente de carro com o Fiat, ação foi movida contra a Fiat, com um cantor, e, na verdade, isso chegou a ser noticiado pelos jornais, inclusive pela própria Veja, numa nota pequena, no estado de Pernambuco, né? Esse cantor
O que constava do acórdão, a Fiat perdeu, né? Nós éramos advogados da Fiat. O que constava do acórdão do segundo grau de jurisdição era mais ou menos o seguinte: o fulano estava dirigindo um Fiat Uno, bateu num poste, o cinto de segurança se rompeu e ele morreu. E a Fiat tem que indenizar. Bom, isso que constava do voto vencedor, que foi, na verdade, o acórdão, né? Bom, o que constava do voto vencido? Não cabiam embargos infringentes, né? Porque a decisão do segundo grau tinha sido exatamente no mesmo sentido da decisão do primeiro grau, né? Bom, o que constava do voto vencido? Do voto vencido constava o seguinte: que esse fulano, fatos incontroversos, que esse fulano tinha chegado de viagem, tinha tomado alguns barbitúricos, não teve tempo de dormir, porque ele ia fazer um show, ele era um cantor que todo mundo achava no Recife, naquela época, que ia ser um Caetano Veloso da vida, um Chico Buarque, etc. Ele morreu muito jovem e todos tinham uma expectativa muito grande com relação ao sucesso que ele viesse a fazer no futuro, né? Nacional e internacionalmente, inclusive para fins de quantificar a indenização pretendida, claro. Bom, então ele voltou de viagem, né? Tomou barbitúricos, essa expressão estava no voto vencido, não dormiu, pediu o carro da irmã emprestado, porque o dele era muito velho, né? Colocou o cinto de segurança no banco do passageiro e estava a 120 por hora numa avenida cuja limite de velocidade era 60, né? E bateu no poste e morreu, né? Como colocar, quer dizer, se eu fosse pleitear a reavaliação da subsunção perante o STJ, que era o que eu queria fazer, como é que eu ia colocar esse voto vencido no acórdão? Não tinha como, né? Essa descrição fática, porque o acórdão era sucinto. O acórdão dizia que o fulano tinha entrado no Fiat, tinha colocado o cinto de segurança, estava trafegando por uma avenida, bateu no poste, o cinto se rompeu e ele morreu. Claro que a Fiat tem que pagar, né? Tem que pagar e tem que pagar muito. Agora, o fenômeno que nós queríamos, na verdade, demonstrar que tinha ocorrido era uma espécie de culpa concorrente, né? Não culpa, porque, na verdade, é responsabilidade objetiva, né? Mas houve uma colaboração da vítima para com a extensão do dano. Como colocar isso no acórdão, né? Bom, resultado. Neste caso concreto, o pré-questionamento estava no voto vencido, né? A descrição completa dos fatos estava no voto vencido. O voto vencido não é considerado pelos tribunais superiores e não cabia embargos infringentes. O que fazer? Um acordo, né? Processualmente, o caminho adequado nesse caso foi, efetivamente, um acordo. Agora, vejam vocês que, nesse caso, eu peguei esse exemplo porque, nesse exemplo, não cabiam os embargos infringentes. Então, nós estamos diante da situação criada de forma genérica pelo projeto. Não vão caber os embargos infringentes, o recurso não existe mais. Agora, vejam como, nesse caso, a situação estaria resolvida se houvesse essa regra no sentido de que a declaração do voto é necessária e de que o voto declarado é considerado parte integrante do acórdão, né? Então, essa realidade, esse outro lado da realidade, essa outra parcela da realidade que não foi descrita no voto vencedor, né, no corpo do acórdão, que o corpo do acórdão praticamente era o voto vencedor, seria dada ao conhecimento do Tribunal Superior, do STJ, através da consideração da leitura do voto vencido. Mas, enfim, a questão está aberta para discussão. Eu confesso que, como todos sabem, no Brasil se fazem novas leis sem estatísticas, né? Então, na verdade, essa lei foi feita sem estatísticas, sem estudos de campo, assim como todas as outras, todas as reformas da antecipação de tutela, do agravo, né? Nós não somos um país de pesquisas e de estatísticas, né? Então, por isso é que a gente tem que conversar mais, por isso que a gente tem que levar a sério essa história da democracia. E é por isso que a comissão foi, como de fato teria de ter sido, extremamente democrática, né, e heterogênea. Por quê? Pelo menos, quanto aos pontos em que nós concordávamos, havia uma certa presunção de que estávamos todos certos, né, porque nós discordávamos tanto, né? O processo civil tem que ser constitucionalizado. É isso mesmo, tem que ser mesmo. Ótimo. Então, essa é uma verdade, né? Uma verdade por probabilidade. Mas, enfim, para terminar, eu vou falar muito rapidamente de alguns princípios que nós formulamos expressamente, de alguns institutos que nós criamos e de outros que nós aprimoramos, muito rapidamente para concluir, para levar a efeito dois princípios fundamentais na nossa Constituição Federal, que são efetivamente dois princípios basilares do Estado de Direito, que é o princípio da legalidade e o princípio da isonomia. São princípios da civilização, né? São princípios que não podem ser jogados no lixo, né? E é por isso que eu me irrito profundamente quando as pessoas dizem: ah, mas o que vocês fizeram não é um código novo. Cadê a linha teórica nova, né? O que vocês trouxeram de grande novidade? Eu falo, não tem linha teórica nova mesmo.